Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje vamos mergulhar diretamente no episódio 5 do programa Contraditório, que se foca num documento absolutamente fascinante, o dossiê número 7 da Manus AI, datado de 25 de maio de 2026. O nosso objetivo aqui é desconstruir passo a passo como o consenso científico é tantas vezes moldado e gerido pelos mídia em épocas de crise na saúde pública global. Vamos analisar as fontes em detalhe e perceber a autêntica engenharia que existe por trás da construção da chamada verdade midiática. Para guiar a nossa exploração de hoje, vamos passar por 5 pontos centrais. Começamos com o clima de alerta, avançamos para o caso do polígrafo, em seguida o contraste entre vacinas e cancro, depois exploramos a virologia de consenso e fechamos a análise com o contraditório genuíno. Vamos a isso. 50%, sim, ouviram bem, 50%. Para percebermos o contexto desta análise da Manus AI, temos de recuar até o ambiente exato que se vivia naquele dia 25 de maio de 2026. E o motivo central para todo o alarme que se sentia era precisamente este número, a taxa de letalidade de 50% da estirpe Bundibugyo do vírus do ébola. Esta taxa estava a ser reportada pela Organização Mundial da Saúde na República Democrática do Congo e a epidemia estava a ser declarada como extremamente grave e difícil de gerir. Portanto, o cenário de fundo era, desde logo, um ambiente dominado por um medo e uma ansiedade gigantescos. Ponto número 1. O clima de alerta. Reparem bem na forma como este alerta estava a ser gerido, porque é aqui que começamos a ver um contraste super revelador. De um lado da balança, tínhamos a ameaça brutal e real do ébola na RDC, com mais de 900 casos suspeitos e a alastrar para Uganda. Um problema gravíssimo. Mas do outro lado, tínhamos um caso isolado de antavírus em Espanha. Um único paciente, já em quarentena, completamente isolado e sem qualquer risco para a população em geral. O que o dossiê da Manus AI aponta é que o enorme destaque noticioso dado a este caso do antavírus serviu quase como um amplificador para uma sensação de perigo constante. Acaba por se misturar uma crise regional devastadora com um caso isolado e hipercontrolado e o resultado? Projeta-se um estado de perigo global iminente nas notícias de todos os dias. E este clima de medo, a Manus AI defende que não tem rigorosamente nada de acidental. A premissa central de todo o dossiê é esta: um público que está ansioso e imerso numa urgência que é, em parte, fabricada, torna-se muito, mas mesmo muito mais receptivo a soluções rápidas. Mais do que isso, um público assustado tem zero paciência para vozes críticas ou abordagens mais ponderadas. O terreno fica ali perfeitamente adubado para que a informação oficial seja aceita sem qualquer tipo de questionamento. Avançamos para o nosso ponto número 2, o caso do polígrafo. É aqui que entra o grande caso de estudo do episódio de hoje. No exato mesmo dia, 25 de maio, o polígrafo da SIC publicou um artigo de fact-checking. O objetivo? Desmentir alegações que circulavam sobre um suposto aumento do risco de cancro associado às vacinas contra a Covid-19. E a forma como o fizeram foi muito peculiar. Colocaram 2 artigos científicos frente a frente. Avaliaram de forma bastante crítica um estudo sul-coreano de 2025, referenciado como PMC 12465339, que sugeria possíveis associações. E, ao mesmo tempo, deram imenso destaque a um estudo da famosa revista Nature, com a referência PubMed 411-25896, que apontava para um cenário completamente oposto. Passamos então à secção 3. Vacinas e cancro. O contraste. Isto ilustra de forma fantástica a verdadeira batalha de narrativas que se desenrolou. Pensem comigo, à nossa esquerda temos o estudo sul-coreano. Estamos a falar de uma base de dados massiva, gigantesca, com 8,4 milhões de pessoas acompanhadas. E este estudo encontrou, de facto, associações entre a vacinação e 6 tipos de cancro passado um ano. Note-se que os próprios autores têm o cuidado enorme de sublinhar que associação não significa causalidade, uma regra de ouro na ciência. Mas à nossa direita temos o tal estudo da Nature, que sugere algo diametralmente oposto, que as vacinas de mRNA poderiam, na verdade, sensibilizar os tumores para a imunoterapia. Ou seja, não só não seriam perigosas, como teriam potenciais benefícios oncológicos. A questão que a Manus AI levanta é que o polígrafo usou o estudo focado em tratamentos experimentais de imunoterapia para, na prática, anular o impacto do estudo focado numa gigantesca amostra populacional. Mas a grande pergunta é: como é que um estudo com mais de 8 milhões de pessoas acaba desqualificado num simples artigo de verificação de factos? O dossiê revela um detalhe fundamental. O polígrafo não se baseou em nenhuma retratação formal do estudo sul-coreano. O estudo não foi retirado. Em vez disso, usaram uma simples nota editorial, uma espécie de revisão agregada que apontava para vieses e limitações na metodologia. E apesar de todos sabermos que a associação não prova causalidade, em vez de se discutir os dados, o artigo foi instantaneamente carimbado como não fiável.
Esta é a frase exata da nota editorial que o polígrafo decidiu destacar. Não deve ser utilizado para informar ou orientar a prática clínica, dadas as limitações metodológicas. O dossiê aponta como esta pequena nota editorial foi transformada numa ferramenta letal para o debate. No momento em que estas palavras são estampadas numa notícia para o grande público, retira-se qualquer selo de qualidade ao estudo. O assunto fica arrumado na gaveta, ali mesmo. Já não há margem para discutir, refletir ou aprofundar os dados reais recolhidos na Coreia do Sul. Chegamos ao nosso quarto ponto, a virologia de consenso. Então, o que é isto a que o dossiê chama virologia de consenso? É um conceito muito interessante que evoca as vozes de críticos históricos das grandes instituições científicas, como Peter Duesberg ou o próprio Prémio Nobel Kary Mullis. A ideia central aqui é que a verdade científica, sobretudo quando o mundo está num estado de alarme e pânico, acaba muitas vezes por ser definida não pela investigação aberta e pela dúvida metódica, mas sim pela autoridade institucional e por agendas que já estão pré-determinadas. A manutenção do consenso passa a ser mais importante do que a investigação crítica. E é por isso que a análise da Manu Zaid dá um passo em frente para criticar o papel mediático. Argumentam que, neste ambiente de consenso, os verificadores de factos nos mídia correm um sério risco de se transformarem nos árbitros supremos do que é verdade ou mentira. Quando se apressam a desqualificar questões perfeitamente legítimas, que até estão publicadas em revistas científicas de renome e promovem apenas a literatura que valida a versão oficial, acabam por marginalizar vozes divergentes. A ciência, nestes casos, deixa de ser uma ferramenta para descobrir factos novos e passa a ser instrumentalizada para manter a ordem e tranquilizar a população. E, finalmente, o nosso quinto e último ponto, o contraditório genuíno. Felizmente, o programa contraditório aponta uma alternativa que se divide nestes 3 passos claríssimos. A premissa é simples: a saúde pública não fica mais protegida quando varremos os estudos imperfeitos para debaixo do tapete. O que o dossiê defende é que devemos, primeiro, parar de esconder evidências só porque são desconfortáveis ou desafiam a norma. Segundo, promover um diálogo genuinamente transparente. E terceiro, explorar, debater e escrutinar todos os dados disponíveis. Só aceitando que a ciência é imperfeita e está sempre em evolução, é que podemos perceber os verdadeiros riscos e os verdadeiros benefícios de qualquer decisão médica. Queria partilhar convosco esta citação retirada diretamente da conclusão do dossiê, porque acerta mesmo na mocho. A verdadeira ciência prospera na dúvida e na constante reavaliação, não na imposição de verdades inquestionáveis. Isto resume tudo. É um lembrete espetacular de que a ciência é feita de tentativa e erro, de ruído e de discordância. Tentar limpar o debate público através de fact-checking apressado pode parecer boa ideia a curto prazo, mas a longo prazo pode destruir completamente a confiança que as pessoas têm nas instituições. Para rematar esta nossa exploração, deixo no ar uma pergunta, daquelas que merecem mesmo a nossa reflexão. Será que os modernos mecanismos de verificação de factos nos mídia estão de facto a proteger o público da desinformação ou acabam por atuar principalmente como uma polícia de pensamento que impõe um consenso institucional já pré-determinado? É uma linha muito fina entre filtrar ruído inútil e calar um debate científico que é absolutamente necessário. Fica aqui o desafio para refletirmos juntos. Um enorme obrigado por acompanharem mais esta análise e até à próxima.